Olá, nosso programa Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí vai entrevistar hoje o músico Alan Castro. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado vocês, eu tô bem empolgado para conversar com vocês. Eu já entrevistei você, né, lá em 2014. A gente falou naquela época que você dava aula de história. A gente tem até uma foto dessa entrevista aí para mostrar. Magro, foi lá no... bem magro. Eu também tava, né? Aí tempos. Você era professor de história, estava fazendo o TCC sobre o preventório de Jacareí, né, das pessoas com lepra. Eu te entrevistei, acho que nem falamos da sua trajetória, nada, foi só a entrevista disso. E esses dias eu estava na rede social e apareceu um vídeo seu cantando. Daí eu fui fuçar lá mesmo, mas eu acho que eu conheço esse cara. Daí eu fui fuçar lá e era você. Daí eu queria começar essa entrevista com essa... Como é que foi essa transição? Se você já cantava antes, conta um pouquinho pra gente. Tá. O que mudou? Na verdade, assim, eu sempre gostei de música, sempre gostei de cantar. Desde pequeno. Quando eu era pequeno, eu lembro que minha mãe tinha me colocado... Minha mãe nunca foi de pensar assim, investir nisso, mas tinha um coral na igreja. Ela, por que você não entra? Eu entrei no coral da igreja, mas foi bem uma passagem mesmo no coral. E depois disso eu nunca mais pensei, né? Eu, como projeto de vida, assim, pensava muito na faculdade, pensava muito em estudar. E fui escolher uma área que eu me identificava bastante e acabei escolhendo a história. Aí eu cursei história, né, na Univap. E no curso de história tinha uma amiga, a Suzane, que ela tocava violão e ela adorava cantar. Então, nos momentos que tinha lá na faculdade, a gente sempre cantava alguma coisa. Mas era bem amador mesmo, algo assim, que não visualizava isso como uma possibilidade de carreira, né? Aí eu me formei em 2013, eu comecei a dar aula em 2013 e quando a gente se conheceu, né, você me entrevistou por conta do Preventório. Porque a gente estava fazendo um documentário aqui para a TV Câmara do Preventório, aí eu descobri o seu trabalho, né, daí a gente fez aquela entrevista lá. Aí eu dei continuidade no trabalho com o Preventório e dava aula de história, né? E fiquei por um tempo nesses dois caminhos, a pesquisa e a sala de aula. Eu consegui entrar no mestrado, né? Depois de 2020, eu entro no mestrado de educação pela Unifesp. E assim, 2020 foi um divisor mesmo, né? Antes da pandemia e depois da pandemia. Então, em 2020 eu entro na Unifesp para dar continuidade ao trabalho do Preventório. Eu iria falar sobre a educação daquelas crianças naquele momento. Vem a pandemia, e a pandemia que iria ficar alguns dias, 30 dias... 15 dias só para achatar a curva. A curva aumentou. E a gente continuou estudando, né, em casa, e eu trabalhava com a educação, dando aula online, e continuei fazendo as minhas aulas no mestrado. Mas chegou um momento em 2021 para 2022, que acho que ninguém ficou saudável depois da pandemia, né? E assim, a saúde mental já afetava, né? Você não tinha mais saúde mental para continuar trancado em casa. E eu comecei a questionar se aquilo que eu tinha escolhido, que eu sempre gostei, que eu adoro a educação, eu acho que é o que muda, o que vai mudar a sociedade é a educação. Pensei se realmente era aquilo que eu queria. Eu cheguei a qualificar no mestrado e conversei com a minha esposa, falei assim, Juliana, eu não sei se eu quero continuar com o mestrado, eu não tô vendo, eu queria fazer uma coisa totalmente diferente. E fiquei pensando assim, acho que eu vou fazer aula de canto, eu sempre quis cantar, sempre quis, e eu acho que eu vou fazer isso. Mas até esse período não em substituição à sua formação de história, você queria fazer algo a mais. Um hobby, né? Um hobby.
E aí eu comecei a procurar algum lugar para estudar, para fazer aula de canto. Eu encontrei a Espetable, né, escola de canto aqui de Jacareí, e fui super acolhido pela Mari e pelo Tom. E aí eu comecei a fazer as aulas, comecei a ouvir dos professores, né, dos dois, a ouvir dos colegas: nossa, sua voz é bonita, nossa, você canta bem, nossa, você tá melhorando e tal. E aí eu falei assim, eu acho que eu posso arriscar nisso. E comecei a investir mais mesmo nesse caminho da música, sabe? Do canto. Mas em que momento aí se deu aí sim um divisor de águas de você aí largar mesmo a sala de aula, né? De ser professor, para seguir uma carreira, né? Que seria uma coisa arriscada, mas você optou por isso, né? Olha, em 2023, em 2020, eu já vou para o mestrado e eu já saio da sala de aula para ir para a área da coordenação pedagógica. Então eu começo a trabalhar mais com a gestão escolar e em 2023, de fato, eu decido que eu vou começar a aprofundar nisso. E então, assim, desde então eu tô mais na parte da gestão na escola, né? E investindo nessa carreira da música. E aí já fazendo apresentações, se apresentando, né? Você participou do show da Disney também, não foi? Foi. Em 2023, com a Espetable, a gente já faz uma apresentação da Disney em outubro. Foi a minha primeira apresentação com eles. Eu acho que eu entrei... Eu comecei a fazer aula na Espetable no meio de 2023 e em outubro já tem a primeira apresentação. E aí eu faço alguns personagens lá, né? Porque a ideia era que a gente trouxesse alguns personagens da Disney. E a minha primeira música é a música do Vencer Distâncias, do Hércules. Não estava com o perfil do Hércules naquela época, e aparentemente vocês estão vendo que eu não estou ainda, mas eu treino, né? A Mari me ajuda bastante, me ajudou bastante. E a gente foi aprendendo ali a interpretar, a construir esse caminho na música e na interpretação da música. Mas no outro ano eu sou chamado pelo Maestro Mauro, junto com a Espetable e Maestro Mauro, a gente faz clássicos da Disney. E o ano passado, esse ano, novamente, clássicos da Disney, que foi um sucesso. Cada ano está crescendo mais, né? E aí a gente tem alguns cantores convidados. Cecília Militão participou, Regis, do Serial Funker, participou, e é bem legal. Quer dizer, hoje você se vê mais como um artista, né? Como músico, cantor, do que como um professor, né? Ou educador. Hoje eu vejo... Eu tento trazer a educação o tempo todo para música, né? Eu tento trazer... Não, eu acho que, assim, eu aprendi que, antes de qualquer coisa, eu me descobri aprendendo a se comunicar. Então, a música, a educação me ajudou naquele momento, e hoje a música também me ajuda a se comunicar, né? Então, eu tô trilhando esse caminho de realmente só viver da música, mas eu acho que a música, ela aproxima as pessoas, né? Então, quem sabe cantar e quem não sabe cantar, quando toca um karaokê ou quando toca um violão, as pessoas se reúnem, né? E a sua família, sua esposa te apoiou quando você decidiu aí ir por esse caminho? Falar, toma cuidado para não... Olha, Juliana, ela é uma mulher incrível, assim, porque ela sempre me apoiou, ela sempre me apoia, e eu acho que isso que é legal da família, né? A família, ela não pode te julgar, ela tem que te apoiar. E Juliana, então, me apoia, minha mãe, meu pai. Meu pai e minha mãe é uma questão, assim, de acho que gerações diferentes, né? Acho que para eles é uma dificuldade entender que você pode ter vários projetos de vida e não só aquela profissão que você vai seguir pro resto da vida, né? Mas eu tenho o apoio deles
assim, é o que faz eu querer crescer também, sabe? E hoje a sua rotina é como? Você faz aula de canto todo dia? Você também hoje é coordenador de escola? Como é que é a sua rotina hoje? Olha, durante o dia, coordenação na escola, coordenação pedagógica, e durante a noite é o tempo dedicado a ensaio, a apresentações. Por exemplo, esse ano tá uma agenda bem agitada, porque eu me apresentei na Disney, semana passada fizemos Tim Maia em Concert no Teatro Ariano Suassuna, e pro final do ano a Espetáculo vai fazer um show de musicais. Então agora a rotina esse ano foi uma imersão nos musicais da Broadway. Então a gente tá mais de 50 músicas sendo ensaiadas. Tô aprendendo a dançar, que eu tenho 2 pernas esquerdas, mas tento... o povo fala que tá ficando legal. E essa rotina, né? Você falou do palco 2023, quando você começou a fazer aula de canto, e logo em seguida já foi pro palco, né, se apresentar em 2023, né? Você falou, isso. Né? Foi tudo bem para você? Ou encarar o palco, assim, encarar a plateia? Olha, eu assim... toda vez que tem uma apresentação, parece que eu não tô nervoso, mas assim, quando eu vou subir, tô na coxinha, vou subir pro palco, a mão gela, daquele frio na barriga, e hoje eu já sei lidar um pouco mais com isso, mas naquele momento eu não posso errar a letra, eu tenho que alcançar a nota, eu não posso parecer que tô perdido. Mas eu acho que o legal dessa experiência com a escola é que a escola também nos ensina, né, a ter um público, a falar com as pessoas, a se comunicar. Então, nesse quesito, eu acho que eu fui muito bem. Aí agora é a prática mesmo, sabe? É você ter parceiros também, os músicos, quando a gente conhece as pessoas e são pessoas que têm o mesmo objetivo que você, de mostrar o melhor, de fazer algo para emocionar. Eu sempre, quando subo ao palco, eu meio que faço uma oração minha, assim, tipo, pedindo que eu consiga atingir as pessoas de alguma maneira. Então, eu acho que isso é legal, de chegar e mostrar, fazer aquela pessoa se arrepiar. Porque eu gosto quando eu assisto alguém e falo assim, nossa, tô arrepiado, porque emociona, né? E você toma algum cuidado com a sua voz, assim, de não tomar gelado, ou sei lá, toma algum desses aí? Olha, deveria falar que sim. Não, eu tomo. Na verdade, assim, fazer a aula de canto já é um cuidado. Porque antes de eu iniciar as minhas aulas, eu pensava que cantar era só você abrir a boca e soltar a voz, né? Mas daí eu aprendi a respirar, aprendi a respirar correto, aprendi a colocar a voz no lugar, né? Eu falava com a Mari assim, a minha voz sempre foi grave, né? Só que quando eu comecei a aula, minha voz era mais grave. Eu acho que na entrevista a minha voz era mais grave. Eu aprendi a colocar a voz numa região que eu posso ficar falando horas nesse tom e eu não vou sentir a minha voz cansada. Diferente se eu falasse assim, uma coisa assim, ou se falasse muito agudo. Porque foi com as aulas mesmo, sabe? E assim, cuidado a gente sempre tem, né? Inalação, tempo quando tá seco, inalação, beber bastante água. Tento evitar café, chocolate, essas coisas, mas é muito difícil para um taurino. Pra gente fechar esse primeiro bloco, quais são as suas referências entre cantores, entre os artistas desse porte, assim? Quais são as suas referências? Quem você é fã? Eu gosto muito de Tim Maia, assim, desde pequeno, músicas que eu sempre escutava em casa, né? Tim Maia, Cazuza, Rita Lee, tocava bastante em casa. Alexandre Pires também tocava bastante em casa. E hoje eu vejo que essas referências
me trouxeram experiências interessantes, como um dos shows que a gente fez foi um tributo a Cazuza e Rita Lee. Eu falei, caramba, parecia que eu estava em casa, porque era uma música que eu já ouvia desde pequeno e cantava com tranquilidade. Hoje MPB, de forma geral, assim, eu gosto muito, trago bastante Caetano, Seu Jorge, Jorge Vercillo, né? Tem alguns cantores mais novos que eu gosto de escutar, mas basicamente o MPB me chama bastante atenção. E eu tô nessa busca também, né, construindo o repertório, né, nesse momento, assim, fico pensando em músicas que são agradáveis para o público, mas também que valoriza a nossa voz, porque eu acho que o cantor, ele precisa saber aquela música que vai valorizar a sua voz e vai emocionar o público. Nem sempre aquilo que eu gosto fica bom na minha voz, então eu tenho que também mediar isso. Tá certo, vamos fazer nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.